Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos aprender a acrescentar e remover colunas de um data frame. Vamos utilizar esse arquivo em Excel chamado Excel 4, em que temos uma lista com os funcionários de uma empresa e o nosso objetivo é calcular o salário total de cada um. Primeiramente, vamos importar o Pandas e os dados do arquivo, selecionando apenas algumas colunas deste Excel. Para criar uma coluna, utilizamos a notação de colchetes. Vamos começar com a forma mais simples, criando uma coluna de valores constantes. Colocamos o nome do dataframe e entre colchetes colocamos uma string contendo o nome da coluna que vamos gerar. Com isso, criamos uma coluna de nome nova call, em que todas as linhas são iguais a 1. Para excluir uma coluna, podemos utilizar a palavra reservada del, informando a coluna que queremos excluir através da notação de colchetes. Também podemos excluir uma coluna com o método drop. Vamos incluir novamente uma coluna constante para depois excluí-la com o método drop. Estamos utilizando o método drop no dataframe df. O primeiro argumento que passamos é uma string contendo o nome da coluna que queremos excluir. O segundo informa que queremos excluir uma coluna. Caso desejássemos a exclusão de uma linha, ou colocaríamos aqui 0, ou bastaria omitir este argumento.
O terceiro argumento informa que queremos alterar de fato o dataframe DF, sendo que este dataframe DF passará a não ter mais a coluna call. Alguns métodos necessitam deste inPlace igual a true para que a variável original seja alterada de fato, outros não. Se não colocarmos inPlace igual a true neste método drop, Python nos mostrará em tela a variável df sem a coluna call, mas a variável df ainda continuará com esta coluna. Agora vamos ver o método map. Veja o seguinte comando. Com este comando, estamos criando uma coluna chamada fator e aplicando o método map à coluna treinamento. Este método faz o seguinte: quando na coluna treinamento for sim, obteremos 1.08 na coluna fator. Quando for não, obteremos 1. Estamos criando esta coluna, pois todos os funcionários que participaram do treinamento receberão um acréscimo de 8% em seu salário. Vamos criar uma coluna chamada salário total, em que vamos multiplicar os valores das colunas salário-hora, horas trabalhadas e fator. Vamos fazer isto da seguinte forma. Com isto, temos a coluna salário total, com os valores a serem pagos para cada funcionário. Repare que os valores possuem mais de duas casas decimais. Para arredondá-los para duas casas decimais, podemos aplicar a função round a esta coluna com o método apply. Podemos fazer isto da seguinte forma. Com este comando, estamos substituindo os valores da coluna salário total para este retorno, em que aplicamos o método apply à própria coluna salário total. Com isto, a função round é aplicada a todos os elementos desta coluna. Primeiramente, note que neste argumento colocamos apenas o nome da função e não colocamos seus parênteses. Note também que os valores da coluna salário total foram arredondados para valores inteiros, sem casas decimais. Isto porque, se queremos escolher o número de casas decimais, a função round exige que passemos um segundo argumento dizendo quantas casas decimais queremos.
Vamos executar novamente esta célula para que a coluna salário total volte a ter os valores antes do arredondamento. Vamos ver rapidamente a função round. Apertando Shift e Tab duas vezes, podemos ver que a função round possui um segundo argumento chamado nDigits, em que podemos passar o número de casas decimais que queremos. Para utilizar este parâmetro no método apply, precisamos colocar o nome deste parâmetro explicitamente. Vejamos como fazemos isto. Nesta aula, vimos como acrescentar uma nova coluna a um data frame, vimos como remover uma coluna e também vimos o método map e o método apply. Então era isso, até a próxima aula.